Hello, muchachos! Se você mudou de cidade e retornou para a cidade de origem, você vai se identificar com a nossa entrevistada de hoje. A Tamires, minha xará, ela saiu do Rio de Janeiro, foi para Brasília e retornou para o Rio de Janeiro. E aí, muitas vivências, muitas experiências aí para contar para vocês, hein? Vamos saber, conhecer um pouquinho da história da xará e saber os motivos, tanto da mudança para Brasília, como para o retorno para o Rio de Janeiro. E aí, Xará, muito obrigado por topar participar, mulher. Eu que agradeço, adoro. Xará, vamos lá. Quero iniciar o vídeo falando do seu primeiro processo de mudança, a sua ida para Brasília. O que motivou essa ida para lá? Ah, o amor, né? O amor move montanhas, o amor move pessoas. Exatamente. Quem é É essa isso, meu pessoa Deus aí que do céu. mereceu o seu deslocamento, minha Gente, querida? olha, fazer o quê? Meu maridão, que a gente se conheceu, ele já morava em Brasília, então a gente se conheceu no Rio, a família dele toda do Rio. Então, uma viagem que ele veio pra cá, calhou da gente se encontrar, se conhecer, e aí a gente se apaixonou. Então, em 2 dias a gente estava namorando, em 2 meses a gente já tinha anel de compromisso, em 8 meses a gente tinha de noivado, e um ano e pouco a gente já estava casando. E aí, rápida, né? A gente tem que valorizar. E aí a gente decidiu, quando a gente decidiu se casar, tinha aquela dúvida se ele conseguiria vir para o Rio ou se ele conseguiria, se eu teria que ir para Brasília, né? E a certeza que a gente tinha que a gente ia ficar junto. Ou era no Rio ou em Brasília. Já comecei a namorar já com isso na cabeça. Ó, talvez eu tenha que ir embora, talvez eu tenha que ir embora. Já fui me acostumando com essa ideia de deixar muita coisa aqui e mudar de cidade. Então, acabou dele não conseguir a transferência para o Rio naquele momento, então eu tive que ir para Brasília. E como que foi essa Basicamente, decisão, assim, para você, assim, o seu sentimento com relação a ter que ir? assim, eu sou muito de ir, tem que ir, vai, tem que fazer, faz. Só que foi muito difícil porque deixar a família para mim era muito difícil. Que eu sou muito família, tanto eu quanto ele também. A gente é muito família, então perder o cotidiano, o dia a dia da família, o almoço de domingo, a festa do sobrinho que foi do nada. Então essas coisas eu tinha consciência de que eu ia perder e essa foi a parte mais difícil, deixar meus avós, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, afilhados, madrinhas, etc. Isso foi muito difícil. O emprego não foi tanto, eu falei, ó, eu trabalho aqui, eu vou trabalhar lá, tá tudo certo. Pode demorar, mas vai acontecer. Só que a família, para mim, foi bem pesado. Só que a gente se apaixona, a gente ama e aí a gente arrisca. A vida é assim, né? A vida é arriscar. Se deu certo, deu certo, deu errado, deu errado. Eu tenho muita facilidade de dar certo, dar errado, deu errado, eu volto atrás, tá tudo certo. Mas a família pesou muito e foi muito triste ir embora. Mas fui. Tinha que ir, eu fui. E você em Brasília já, Xará, você em Brasília começando do zero. Você comentou assim, tipo, emprego eu vou achar, né? Pode demorar ou não e tal. Mas assim, você estava numa cidade diferente, uma cultura diferente, você não conhecia, né? Ninguém por lá, assim. Como que foi esse começar do zero em outra cidade? Porque o seu marido já morava lá e já conhecia Já as sabe, pessoas, né? já, Já estava já. estabilizado. Empregado, estabilizado, normal. Para ele É. foi tranquilo. Para mim, no início, foi mais difícil a questão de trabalho. Porque eu não conhecia ninguém, eu não sabia nada, eu não conhecia lugares em Brasília. Em Brasília, quem nunca conheceu, possivelmente vai conhecer um dia ou quer visitar, cara, as ruas não têm nome. As ruas lá são números e letras. Pô, eu sou do Rio de Janeiro, aqui cada rua tem um nome diferente, entendeu? Pra mim isso foi difícil pra caraca. GPS, impossível seguir GPS em Brasília. Então até isso era difícil. Ah, eu tenho uma entrevista de emprego na QSB, sei lá das contas. Gente, não tem condição. Cara, não, eu vou te Mas, interromper aqui. É porque eu acho então, engraçado, porque a minha visão é o contrário. Eu vim pelo mudar para João amor de Deus, Pessoa amiga. e eu falei assim, cara, e esses nomes? Rua tem nome? Cadê, tipo, 719, 709, 708, sabe? Cadê os números? Como é que Nossa, eu vou não, minha visão é sobreviver? péssima. Como é que eu vou encontrar uma rua com nome, cara? Não tem uma lógica, não tem nada. A minha visão foi contrária a você, por isso que eu tô gargalhando aqui, saca? Tipo, hã? Não, eu cheguei lá, cara, a primeira vez que eu escutei GPS, gente, não tem como você se guiar em Brasília. Você vira na QSN, não sei das quantas. Aí vira à direita na QSCB, sei lá quanto. Cara, não tem como. É 715, fácil. 200. Pra quem nasceu lá, é molinho.
Ponto de referência, não tem. Eu perguntava no ônibus, moço, tem algum ponto de referência perto dessa rua aqui, da 615? Ah, tem a 614. Eu falei, pô, mas eu não sei onde é que é 615, 614, também não sei. Era muito isso. Mas voltando, a gente vai se perdendo. Então, eu fui com a ideia de que eu ia passar num concurso. Não, vou fazer concurso. Porque Brasília, Brasília, né? né, cara? Todo mundo que vai para Brasília é concurso. Aí estudava, fazia prova e tal, quase passava um, quase passava outro. Cara, não adianta. Eu não nasci para ser concurseira e não nasci para trabalhar no emprego público. Não tem como. Eu não combino, não dá, não é a minha praia. E aí eu fui mudando a cabeça de novo, porque eu fui preparando minha cabeça e falei assim, pô, concurso, estabilidade e tal. E aí chegando lá, fazendo as provas, falo, cara, não tá ornando com quem eu sou. E aí eu comecei a buscar emprego, mas isso durou uns 2 anos, mais ou menos. Mas essa pegada, eu tinha guardado dinheiro antes de ir, então eu me preparei financeiramente para ir também, para não depender 100% do Israel, ter minha independência também e tudo mais. E aí demorou uns bons tempinhos, assim, uns 2 anos mais ou menos, para eu conseguir ficar empregada em Brasília. Também amava o meu trabalho, eu trabalhava como coordenadora de uma escola de curso profissionalizante, amava, adorava. E aí, depois que consegui emprego, eu fiquei um pouco mais tranquila financeiramente falando. Psicológico ainda abalado por causa da distância da família, aquela, pô, minha mãe tá doente, não tem como ajudar, minha avó tá doente, não tem como ajudar. E fica esse pensamento, essa agoniazinha, mas a gente vai se adaptando e vai acostumando. Mas de emprego, a dificuldade foi. O primeiro foi mudar minha cabeça do concurso, porque não era o que eu queria de verdade, era uma coisa que eu me impus, porque lá tem A cidade muito, põe lá todo isso. mundo faz concurso, lá todo mundo é concursado. Então eu fui com essa ideia de, pô, vou fazer um concurso. Mas não era minha pegada, não combina comigo, não gosto, não acho que seja para mim. Aí mudei a cabeça de novo. Fui com uma cabeça, fui mudando a cabeça e fui procurando emprego. Também é um pouco mais difícil. Não conhecia ninguém, então não tinha quem indica, não tinha nada. Era eu comigo mesmo e buscando emprego das melhores maneiras que eu conseguia. E aí eu fui, graças a Deus consegui e fiquei super de boa. É engraçado que você fala isso, mas comigo também teve essa questão, porque eu sempre fui independente financeiramente, né? Tipo, eu, né, trabalhei desde cedo. E quando eu decidi mudar para João Pessoa, o Renato estava estabilizado, tá, né, concursado e tal, já tinha o emprego dele, e eu iria empreender, né? Só que assim, empreender você não é no automático que você abre o negócio e você já consegue dinheiro, não tem isso, né? E aí Pra você gastar. fica, e aí você fica o pensamento assim, gente, eu sempre fui independente financeiramente. E aí, eu tinha minha grana também guardada e tal, como você, mas vem um sentimentozinho assim, sabe? Pesado? Você que vem Não, a sua vida toda muito, CLT, aí você vai empreender, cara, é muito diferente. E aí, isso, muito. você tem que ter essa cabeça muito aberta, porque isso contribui também, sabe, ao seu processo de adaptação, né? Isso não deixa o seu processo de adaptação ser muito fácil. E Nem um essa pouco. questão também de você mudar a sua rota, que eu acho que mudar de cidade também você tem que estar muito aberta a isso, sabe? Se dessa Sim, forma, desse tipo aqui, não deu, vamos pro outro, sabe? Você tem que estar sim. também aberta a isso, né? Quando você É, muda de cidade. nessa mudança minha para lá, uma das coisas que eu pensava muito era ficar dependente do Israel. Tanto que no início do casamento, assim, a gente viajou pouco para outros lugares além de Rio, porque a gente viajava de férias, vinha para o Rio. E aí, quando eu não trabalhava, eu não achava certo. Olha que absurdo. Eu não achava certo ele bancar uma viagem. Olha, idiota, né? Agora eu tô nem aí. Banca tudo. Mas na época, É pô, tinha experiência, é acabado de experiência. casar, pô, pelo amor de Deus, né? Agora eu tenho pra me bancar, mas não, pode pagar você, não tem problema não. Não paga você. Mas na época, assim, pra mim era difícil, tipo, sair pra um restaurante, gastar o dinheiro, falando, ai meu Deus, o dinheiro é dele, aí não sei o quê. Só que não, cara, eu casei com ele. Ele tá trabalhando, eu não tô ainda, mas uma hora eu vou trabalhar. Então, se um dia Deus me livre, ele não tiver e eu tiver, eu vou pagar. Mas essa cabeça eu ainda não tinha. Porque como eu sempre tive o dinheiro, porque eu sempre trabalhei desde nova, entre aspas, eu comecei a trabalhar com 18 anos por aí. Então, aí eu falo assim, pô, caraca, ele vai pagar tudo, ele paga as contas de casa, ai, mas ele paga a comida, ai, será que eu posso? É muito absurdo, tipo assim, ai, será que eu vou comprar um chocolate, não sei o quê. E ele nunca teve isso, de falar assim, ah, não compra. Não, Israel sempre foi muito assim, compra o que você quiser, gaste o que você quiser, o cartão dele ficava comigo, fica comigo ainda. Toma o meu cartão, mas eu não conseguia, eu tinha um É uma coisa bloqueio. nossa. Hoje eu não tenho mais, não, mas eu tinha um bloqueio no início, mas um bloqueio que eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí meu dinheiro acabando, me dava um desespero.
Aí foi muito certinho, assim, quando meu dinheiro começou a já não dá mais, aí eu, pum, comecei a trabalhar. Parece que é uma coisa divina, assim, uma coisa meio, ó, agora é sua vez de trabalhar, e bota ali um pinguinho. Sofreu demais, vai ralar. Nossa, é isso, já tá bom, já sofreu muito, agora pronto, agora vai trabalhar. Mas era muito isso, assim, eu acho que as pessoas que mudam e se deixam, se libertam no sentido de, eu não vou trabalhar lá, mas tem meu companheiro que ele vai bancar por enquanto, mas essa cabeça eu não tinha, no início eu não tinha. Então eu me tolia muito de ter algumas coisas, tipo assim, pô, não vou gastar o dinheiro dele, eu não vou deixar ele comprar isso, eu não vou deixar ele pagar isso. E aí eu ficava, né, agora agora eu tô nem aí. Mas engraçado, Xará. Engraçado não. O que me faz pensar é isso mesmo, porque essa questão financeira, ela pode atrapalhar. Ela pode não, ela Muito. atrapalha a questão da adaptação, sabe? E você tem que conversar, assim, se você está mudando com Sim, teu marido, com a sua esposa, tem que conversar a respeito, né? Porque é uma coisa que porque quando você está num lugar novo, você não conhece as pessoas, você não conhece o mercado de trabalho, e pode ser que tenha até uma questão de preconceito por você estar vindo de fora, e aí as pessoas acharem que você está querendo pegar o emprego das pessoas que moram lá. sim. Então tem Mas várias teve uma coisas. entrevista que aconteceu isso. Eu senti muito, não que eu não tenha sido contratada porque eu era carioca, mas eu senti muito assim, a minha forma de falar é diferente da forma de falar de lá. Então eu sentia muita diferença nesse sentido. Na entrevista, eu sou muito expansiva, gente, carioca foi assim, né? Carioca chegou, já virou amigo para sempre. Então a gente falava muito alto e falava rápido e tal. Eu senti uma estranheza no olhar das pessoas, sabe? Tanto que no emprego que eu fiquei, a minha chefe não era de Brasília, ela era de outro estado. E achei engraçado que a gente carioca fala muito palavrão, não todos, porque senão se eu falar que todos falam palavrão, vai dizer, mas eu sou carioca, não falo. Não todos, mas a grande maioria dos cariocas fala muito palavrão. E eu tinha dificuldade de me controlar, porque pra gente é muito natural falar palavrão, é normal falar palavrão. E aí, quando minha chefe falou o primeiro palavrão, eu falei, meu Deus, eu tô em casa, obrigado, Senhor, eu vou poder falar palavrão. Então, até isso é complicado, porque às vezes a pessoa estranha um palavrão que a gente fala, vírgula, que eu falo com a minha mãe, com meu pai, que não é nada, pra gente não é nada, é só uma palavra. Mas lá não, então eu tinha que me controlar ao extremo para não falar palavrão. E, cara, é difícil. É muito difícil pra gente, é difícil demais. Mas até isso é estranho, assim, no mercado de trabalho o que me estranhou foi mais isso, assim, da questão do palavrão, porque realmente a gente fala muito, e pra gente é muito natural, eu não poder falar, meu Você Deus, tem que vou falar substituir, palavrão. saca? Tipo, alguns palavrões É, assim. Aí você fica, banana, pra caramba! mim, nossa, me matou. Eu dava com o pé, caraca, caramba, nossa, ó céus, ó vida, machuquei o meu pé. Era pé, Tipo isso. mas depois foi também. Cara, vamos lá. Você tá, beleza, A passou, gente vai chegou em falando e nunca Brasília, mais para. voltando. Voltando, pela 10ª vez. Você chegou lá em Brasília, ok, mercado de trabalho, foi, né? Já fez aquele check, ok, consegui. Checkmate. E aí, minha querida, você engravidou em Brasília, formaram família. Como é engravidar numa cidade? Você já estava quanto tempo em Brasília? E como é que era engravidar? Como foi engravidar sem a Eu rede de acho. apoio, sem sua família? Foi péssimo, foi pesado demais. Eu estava mais ou menos com uns 3 anos e alguma coisa. Eu estava quase um ano já empregada, mais de um ano empregada. Aí a gente decidiu parar de evitar gravidez. Cara, eu acho isso Ah, tão, não, tão maduro, sabe? Tipo, não. nossa, vamos decidir parar de engravidar. Nossa, isso é tão maduro Parar. pra mim. É Não é sério. maduro? Nem parece que Eu é, acho, né? gente, porque assim, meu Deus, para a pessoa conversar, tipo, não, vamos decidir que a gente, Não, né, a gente vamos conversou decidir não evitar. Eu muito. acho tão maduro isso, Não, a gente coisa que ainda conversou não passa muito. pela minha cabeça. Calma, um dia, quando você quiser. Relaxa, se não quiser também tá tudo certo. Mas o sonho do Israel sempre foi ser pai. Sonho, não era um sonho meu naquele momento. Era um sonho dele. Então a gente vinha conversando há muito tempo sobre isso, desde a época que a gente começou a namorar. Então sempre foi um assunto que estava ali presente, meio que beirando ali nosso relacionamento, sempre estava presente. Eu amo criança, adoro criança, sou apaixonada por criança. Eu sou uma criança que cresceu, mas eu ainda sou uma criança. Então, para mim, foi um processo natural. A gente estava já há um tempo junto, era um sonho da vida dele, era um sonho meu, não naquele momento, talvez mais para frente, mas não foi uma parada forçada, nada disso. Foi uma coisa que a gente foi conversando, 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 a gente estava estabilizado, a gente estava bem lá em Brasília e tudo mais.
E aí a gente falou, não, vamos parar de evitar. Se vier, veio. Se não vier, não é a hora. E fomos, vida normal de casal, né? Aham. Brincadeiras e etc. E fomos lá. Aí, só que assim, quando eu engravidei, eu tinha uma cabeça muito diferente. É outra mudança que eu tive também. Minha cabeça era assim, pô, fez 4 meses, creche e eu volto a trabalhar. Ah, Nunca. inocente. Oh, coitada de mim. Mas foi difícil, assim, eu tive momentos na gravidez. A minha gravidez foi maravilhosa, inteira, foi maravilhosa. Mas tive momentos que eu precisava de mais apoio e eu não tive, porque não dava. Porque eu tinha que trabalhar, não tinha jeito. Quando ele podia me ajudar, ele me ajudava. Mas eu tive suspeita de H1N1 na gravidez. Eu fiquei muito mal, assim, de não conseguir levantar da cama e tal. E aí, aquela coisa de, pô, não tem minha mãe aqui. Mas minha chefe foi maravilhosa, porque ela engravidou quase junto comigo. Ela engravidou antes, eu engravidei depois, então ela super entendia a questão de eu ter que ficar em casa às vezes, porque realmente não tinha condição de eu andar. Porque nessa parte quando eu tava com a suspeita dessa H1N1. E aí isso foi de boa pra mim e tal, mas era aquilo, pô, faltava aquela comida da mamãe, faltava aquele abraço da irmã, aquele, deixa que eu te ajudo aqui. Porque já, por mais que ele fizesse, ele tinha que trabalhar, não tinha jeito. Então eu ficava em casa às vezes sozinha, e ficava aquela, ai, gente, eu preciso da minha mãe, eu preciso da minha irmã, não sei o que, tal, tal, tal. Mas foi. Aí ele acompanhou todos os exames, ele foi a todas as consultas, ele ficava arrasado se ele não pudesse ir em qualquer coisa. Mas foi tudo maravilhoso, tudo certo. O nascimento foi ótimo também, foi muito rápido. Eu fiz cesárea, porque eu não queria fazer parto normal de jeito nenhum. Minha mãe veio, aí minha mãe foi para Brasília. Minha mãe passou 4 meses lá com a gente para ajudar. Ele, por ser concursado também, ele tinha 20 dias de licença maternidade, pegou 20 dias de férias, então ficou 40 dias em casa para ajudar também. Então isso foi muito importante. Aí depois de 4 meses, aí eu surtei, aí eu enlouqueci com a criança. E eu lembro quando eu decidi vou parar de trabalhar, que foi a mudança mais difícil. Aí se eu chorar, tá de boa, tá, gente? Eu não tô Tá. chorando tristeza só por lembrar. E aí eu lembro que eu tava com a Iris no colo, minha mãe tinha ido no mercado, ela tava em casa, tava eu e ela. E aí eu olhava aquele pinguinho de gente, aquela coisa miúda, tinha, que ela era pequenininha. Eu falava, cara, como é que eu vou deixar essa criança com 5 meses dentro de uma creche e vou trabalhar? Não tem como. É impossível. E eu olhava pra ela e chorava, 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 chorava. Falei, cara, não posso fazer isso com ela. Não posso. Porque, assim, sou mãe. Eu sou mãe dela. Ela é minha filha. E ela é minha responsabilidade. Ali eu virei, tipo, uma mãe. Acho que foi ali que eu virei mãe leoa, sabe? Porque antes eu tinha amor por ela e tal, mas eu acho que naquele momento ali que eu falei assim, cara, eu vou abrir mão do eu profissional e vou virar eu mãe por enquanto. Porque não tinha condição de eu deixar aquele pinguinho de gente numa creche. Eu entendo as mães que têm que deixar, mas eu tinha a possibilidade de ficar com ela. Então, acho que isso foi legal também a conversa com o Israel, porque ele poderia falar, não, mas pô, só eu vou bancar a casa? Não dá. E não, e nunca foi isso. Assim, amor, a decisão que você tomar, a gente tá junto. Pode ficar em casa, não precisa voltar a trabalhar agora, cuida da nossa filha. E a questão da rede de apoio é muito isso, porque a criança, quando vai para a creche, ela pega muitas doenças diferentes, porque ela entra em contato com crianças diferentes. E como é que eu ia fazer para ela estar doente e ficar em casa? Aí eu não ia trabalhar, ou o Israel não ia trabalhar. Então, essa logística também não ia dar certo. Então, eu poderia bater o pé, não, vou voltar a trabalhar. E voltar e aí ficar assim, pô, não posso ir hoje porque ele está gripado, não posso ir hoje porque ele está com febre, não posso. Então, ia de qualquer forma, em algum momento, ou eu ia ser demitida, ou eu ia ter que pedir demissão. Então a gente foi pesando tudo isso e, não, vou ser mãe, depois eu vou para o profissional. Mas aí é aquilo, é conversa, muito choro, muitas questões, porque me doeu, porque eu gostava muito de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar, e foi uma decisão que eu não mudaria, eu faria tudo igual como foi, mas isso não quer dizer que não me doa. Ainda me dói, ainda sofro, assim, caraca, eu tive que parar de trabalhar para ficar com a minha filha. Uma decisão super acertada, foi o melhor para ela, foi o melhor para mim, mas ainda assim me dói. Engraçado, né, que a gente às vezes toma decisões que por mais que a gente faça, não, essa é a decisão que eu quero, mas dói. Então, Sim, tá. mas tá É tudo que nem a certo. questão de processo de adaptação, que você decide mudar de cidade, a gente decide mudar de cidade, chega lá, tem um processo de adaptação, e aí você fica meio pensativo, meio melancólico, e aí você Uhum. vê, mas foi uma decisão sua. Mas você pode ter o sentimento que você quiser, sabe? Tipo, Sim, vai, não anula você ter o sentimento, sim. sabe? Tipo, Não, é isso. eu brinco até que eu comecei o Israel, ele já morava lá. Eu poderia simplesmente assim, pô, não vou continuar ficando com ele, porque ele mora em outro estado, não vai dar certo. Mas, cara,
E se der certo, sabe? Se não der certo, vai de novo. Mas e se der certo? Aí você perde, às vezes, a oportunidade de viver uma coisa muito legal por medo de dar errado. Mas e cadê o pensamento de assim, pô, vai dar certo, vou fazer dar certo, vai dar certo. E deu certo. Pois é. Poderia não estar hoje com a minha filha, com ele, e não estar feliz. Hoje eu tô com a minha filha, com ele, morei em outro estado e tô super bem, tô super, super iluminada. Mas é isso, mas é exatamente isso, sabe? Tipo, são suas É, escolhas, né? E aí, cara, realmente, tipo, você escolhe, a tua vida vai seguir aquele caminho que você tá escolhendo. Pode dar certo, pode. Você pode ver que também não era aquilo, né? E voltar, ou pode dar errado, saca? Tipo, pode acontecer várias coisas, mas não mil pode ficar aquele coisas. pensamento, e se eu tivesse E ido? Eu se, acho que esse é o pensamento que eu penso, assim, sabe? É você eu ficar, acho que tipo, ah, eu tudo podia na ter feito e vida. não fiz. Não, acho que tudo na vida, ela não é que deu certo, deu errado, é tudo aprendizado. Se desse errado, você, pô, não vou fazer de novo. Ou, não deu certo agora, eu vou tentar de novo outra coisa, eu vou fazer por outro caminho, eu vou fazer com, vou ficar com outra pessoa. Mas, cara, a gente tem que viver. Eu É. sou muito assim, eu tenho que viver. E é E o que dali você a vida tira. foi me levando e foi. Exatamente. E quando assim não é da forma que você achou que seria, o que que você tira daquela experiência, Sim, né? exatamente. Para Exatamente. Ah, muita amadurecer. coisa, muita coisa. A minha adaptação foi assim, nos primeiros meses foi muito conturbada. Então, porque eu não tinha noção de tomar conta de uma casa. Eu não morei junto com Israel, a gente tinha convivência de final de semana, porque a gente morava longe. Então, tinha meses que a gente se via uma vez, duas vezes. Então, eu não sabia como é que ia ser o dia a dia com ele. Então, foi tudo muito complicado. Os horários eram outros. Eu dormia muito tarde, dormo muito cedo, eu acordo muito tarde, ele acordava muito cedo. E a adaptação foi tudo. Foi eu com a cidade, eu com ele, eu com a casa, a rotina de uma casa que é complicada. E eu não tinha muito isso, que minha mãe sempre foi mãezona de fazer tudo, quero fazer tudo, eu faço tudo. Então, a gente não tinha muita responsabilidade de cuidar da casa, né? Então, a adaptação foi de tudo. Foi da cidade, do clima, foi do marido, foi depois da filha, e aí a gente vai se adaptando, vai se adaptando. Mas, é. Vai virando um legozinho que vai encaixando as pecinhas ali para construir o que você é, porque é basicamente isso. Mas é exatamente isso. Xará, e aí, você lá em Brasília, já estabilizada, já, né, com a decisão, tomando a decisão de ficar com a tua filha, teu marido trabalhando ok, já conhecendo todos, já conseguindo se localizar com Já a conseguindo numeração de entender Brasília, a tá? Já tesourinha em entendendo, é rotatória, uma coisa já muito lógica, tá bom? muito, porque Os lá Brasília endereços foi de para a Brasília, esquerda, é lógico. muito lógico, tá? Super lógico. Solta alguém em Brasília que não conhece, se acha em algum lugar. Se acha. E você lá super adaptada, mas aí vocês decidiram retornar para o Rio de Janeiro. Por quê? Surto, brincadeira. Não conseguimos nos localizar lá e isso É fez com que a gente isso, retorne. é isso. Eu não entendia nada daquelas ruas e voltei, porque eu me perdi. Não, mas foi. A gente passou ainda um tempo com a Iris lá. Vocês ficaram Aí quanto eles, tempo lá em Brasília, no total? cara, foram 7 anos. Eu, 7, ele ficou mais porque ele já morava lá. Então ele tem uns 9, 10 anos por aí. Eu sou péssima com data, então foi mais ou menos Só isso para ter uma aí. noção. Dois para mais e dois para menos. Mas ela tava, aí já tava ficando um pouquinho maior, tava começando a entender conceito de família, né? No sentido de a minha avó não mora aqui, a minha Dinda não mora aqui, eu tenho que voltar para minha casa. Então, a gente viu que estava pesando para ela voltar para cá, desculpa, voltar para Brasília. Então, a gente vinha e aí quando voltava já era um choro dela de sofrimento porque estava deixando uma família aqui. Então, a gente entendeu que ela já estava naquela, eu quero ficar perto, eu quero ficar perto. E para a gente estava pesando também essa distância, porque a gente estava perdendo muita coisa. Então, nesse meio tempo que eu estava lá, minha avó faleceu na pandemia, minhas irmãs tiveram Covid, eu tive Covid lá. E aí isso me desesperou muito, no sentido de eu, Israel e a Iris. Se eu pego Covid, fico mal. Ele pega Covid, fica mal, quem fica com a Iris? Então, assim, para mim, aquilo ali, acho que a pandemia foi um divisorzinho, assim, porque até a pandemia a gente estava tranquilo. A gente vinha para o Rio visitar, passava um tempo aqui, vinha de férias e tudo mais. E a gente foi vendo que a família estava fazendo falta para Iris, a chamada de vídeo não estava suficiente. Que pra gente, tudo bem, chamada de vídeo a gente se entende e tal, mas faltava o abraço de vó, a comida de vó, a brincadeira da Dinda. Ui, virei a câmera. A brincadeira Erro de normal. gravação. Dois. Mas acho que foi isso, assim, na pandemia a gente entendeu que ela sentia muita falta da família e a gente estava sentindo falta de tanto de cuidar da família quanto de ser cuidado pela família também. Então eu fiquei com muito medo durante a pandemia por conta disso.
de não ter ninguém lá para me dar um suporte se eu ficasse realmente caísse, é porque graças a Deus eu não tive nada grave. Né? O Israel nem pegou, ela também não pegou, pegou só eu na primeira vez. Mas eu fiquei com medo. E aí eu pensei, pô, e se acontecer alguma coisa comigo aqui, e quem é que vai ficar com ela? Se acontecer comigo com o Israel, quem fica com ela? E aí começou essa neurose e ela começou a sentir muita falta. Eu quero a minha avó, eu quero a minha Dinda, eu quero não sei o quê, eu quero brincar com a minha prima. E não tinha, lá não tinha. A gente tinha alguns parentes, a gente tem alguns parentes em Brasília, mas não igual aqui, que aqui é uma manada, né? É pra base de 50 pessoas, e vamos lá. Mas aí ela voltou, ela super adaptou melhor aqui. Super. Ela é outra criança. Desde que ela voltou, ela é outra criança. Porque aí ele sempre teve muito medo de muita gente. Ela estranhava muito. Ela pegou, foi bebê de pandemia, né? Então, assim, era o pai dela só. A gente saía para parque, mas zero contato com as pessoas, que a gente ficou muito neurótico mesmo. Lavava todas as comidas, chegava no mercado, trocava de roupa, tomava banho, não sei o quê. Porque, pô, a gente não podia arriscar a vida dela, nem a nossa, né? Então ela ficou com muito medo de tudo. E aí, quando a gente voltou, ela foi melhorando, mas demorou um tempo para ela começar a se acostumar com as outras pessoas. Mas a decisão foi essa, assim, foi o medo de acontecer alguma coisa com a gente lá e ela não ter ninguém, e a falta da família, a falta do almoço de domingo. Eu falo isso pro Israel, eu falo, cara, que festa a gente se programa para vir. Ai, tem um casamento, a gente se programa para vir. Mas o almoço de domingo não dá, o almoço de domingo não tem. O churrasco da terça-feira, que é quem casa quase sempre, não tem como eu programar, não tinha como eu programar um churrasco de terça-feira. Então, isso do dia a dia com a família pesou pra gente, principalmente por causa dela, porque eu não me sentia no direito de separar ela da família, da convivência com a família. Então, a gente optou por tentar voltar e a gente conseguiu, graças a Deus, porque foi brabo, assim. Para ela tava pesando muito e para a gente começou a pesar porque a gente olhava para ela e via que ela precisava da família, precisava dos primos, das tias, dos madrinhos, dos padrinhos, da avó, dos avós, né, todos, dos bisavós também. Então a gente decidiu voltar. Aí foi a Uhum. decisão, foi amor também, né? O amor me levou e o amor me trouxe de volta. E assim, como que foi o teu sentimento, Xará, ao tomar essa decisão, assim, ao ver que você estava indo para esse caminho de retornar? Assim, qual foi? Porque vocês tinham saído do Rio de Janeiro para ir para Brasília e agora está retornando para o Rio de Janeiro, assim, teve um sentimento aí? Aí, assim, eu senti muito medo, porque como eu tive crise de ansiedade, para voltar para cá, a minha cabeça era violência. Meu medo era violência. Porque a gente perde um pouco a dimensão do que é realmente o Rio de Janeiro. Porque a gente ouve muita coisa e na prática não é tão ruim quanto parece. É ruim? É. Tem violência? Claro que tem. Mas eu fui assaltada em Brasília e nunca fui aqui. Então, assim, violência por violência, lá para mim foi pior do que aqui. Mas eu senti muito medo disso. Meu retorno, meu maior medo foi a violência. E aí eu ficava nessa de, caraca, cara, eu vou voltar com a minha filha. E se acontecer uma coisa? Se eu soltar o carro, passar por um tiroteio. Então, pra mim, o que pegou foi isso. Então, eu senti muito medo de voltar, mas eu também tava com muita vontade de estar perto de todo mundo. Chegando aqui, você já olha que não é aquilo tudo. Não é aquela violência, você sai na rua, alguém tá com uma faca pra te soltar. Não é. Você tá, óbvio, você tem que saber onde você vai, o horário que você vai, o horário que você chega, prestar atenção quando você volta. Mas não era algo que era tão aterrorizante quanto eu achei que seria. Que eu realmente eu falei assim, meu Deus, o Rio de Janeiro está muito perigoso. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Eu não vou andar de carro, eu não posso sair à noite, eu não vou pra festa. Não sei o quê. E chegando aqui, você fala assim, é isso. Não, tá, não é tanto assim. Então, era isso. Assim, meu maior sentimento foi de medo de vir para um lugar que é mais violento, que teoricamente é mais violento que Brasília. E medo também de adaptar de novo na família. No cotidiano também é complicado às Ia vezes. te Então, assim, perguntar isso, porque você saiu aí, as coisas estavam de um jeito. Você é... mudou e as coisas mudaram, né? Então, como é que foi a exatamente. readaptação? A readaptação foi mais complicada aqui do que lá, porque eu vim morar na casa de cima da minha mãe, né? A gente fez uma obra que já tinha andado de cima da casa da minha mãe estava praticamente morando sozinha, que minhas irmãs casaram, e ela separou do meu pai, então ela morava meio que sozinha na casa de baixo. A gente fez obra na casa de cima e fez. Não sei se é um apartamentozinho, né? Tem 2 quartos e tal, a sala, cozinha e tudo mais. Só que eu tô muito perto, entendeu? Então acaba que gera esse conflito, normal de família, né? Então vai almoçar domingo aqui em casa? Pô, mãe, eu ia almoçar na minha casa. Ah, mas vai que almoçar com a mamãe, vai almoçar com a vovó, não sei o quê. Então, você tem que adaptar, porque eu moro numa outra casa,
mas que tá ligada com a casa da minha mãe. Então, bem ou mal, a gente praticamente mora na mesma casa. E a gente tem jeitos diferentes de lidar com determinadas situações. Então, isso pra gente no início foi difícil de delimitar, de colocar limite, tanto meu com ela, quanto ela com a gente, né? Então, acho que dos dois lados teve uma é como se fosse uma adaptação de limites mesmo, até onde eu vou, até onde ela vai. Então aí eles tinha mania de descer para casa dela direto, falo, filha, casa da vovó, tá muito cedo, ou tá muito tarde, não é hora de ir, aquela casa não é nossa. Então, para todo mundo foi essa questão de delimitar mesmo como é que ia ser esse relacionamento tão perto, no caso em cima, que tem uma escada de diferença, né, de distância da casa da minha mãe. Antes era um avião, agora é uma escada. E aí, para delimitar esses limites, assim, era bem complicado, né? Mas foi indo. O calor me atrapalha até hoje, não me adaptei ao calor daqui ainda. Não dá. Charata é carioca, Gente, para com isso. cara, eu sou uma carioca que mora em Brasília, galera. Nenhum carioca gosta, nem carioca tá adaptado mais no Rio de Janeiro, não tô entendendo. É um calor que não existe. 7 horas da manhã tá dando 27, 28 graus. Não existe. Eu tô com o ar-condicionado ligado. Eu tenho esse privilégio, graças a Deus. Tá ligado? Porque não tem como ficar dentro de um quarto sem. É muito real, é muito calor. É um calor absurdo. É insuportável, assim, você não tem Eu ideia. entendo. Então, o calor aqui realmente não tem como adaptar. Acho que nem um camaleão do deserto adaptaria nesse calor do Rio de Janeiro, porque tá brabo, tá sinistro aqui. É shopping toda hora. Eu moro perto? Ah, uma maravilha. Aí eu fico lá Só rodando para de shopping. ar-condicionado. Tem o McDonald's na esquina? Ah, vamos tomar um sorvete do McDonald's no ar-condicionado, galera, e vamos pro McDonald's tomar sorvete, que é muito quente. Aí eu senti essa diferença do clima, aí pesou. Aí, dezembro, olha, vou te dizer, meu amigo, tá calor demais. Mas foi isso, a família para readaptar foi puxado no início, para a gente ver realmente os limites, ó, até onde a gente vai, até onde vem, o que que pode dar espetáculo ou não. Então, isso aí adapta, mas foi até eu com o Israel também para adaptar, quando a gente voltou, foi mais difícil, porque a gente lá era eu, ele e a É Iris. isso. Então era só eu e a Iris. Iris dormia, era eu e ele. A gente tinha esse tempo, assim, aqui é todo mundo. Então, assim, hoje é quinta-feira, já quero ir no shopping com a minha irmã, ou vamos, não sei. Então a gente tem mais pessoas no nosso relacionamento ali, da família. Porque lá era só eu, ele e ela, então tava tudo certo. Só eu e ela. Eu, ele e ela. Aqui não, aqui sou eu, ela, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, minha avó, meu avô, meu pai, A primo, sua rede de tio, apoio, minha querida. rede de apoio. Não, mas é maravilhoso ter todo mundo perto. Mas a gente sentiu muita falta, até, não digo, já voltou tem 2 anos e alguma coisa. Até, sei lá, mês retrasado, a gente ainda sentia muita falta de ter passeios eu, ele e ela. Eu lembro que a gente parou, a gente foi no Flamengo, no aterro do Flamengo. Olha, eu falei no aterro do Flamengo, foi difícil para mim. Esse nome me dá uma agonia, apesar de ser um bairro. A gente foi para o aterro do Flamengo e aí a gente fez um passeio lá que era como os passeios que a gente fazia em Brasília, que era campo aberto, era grama, sentar na grama, ouvir uma música. A gente falou, caraca, que saudade que eu tava disso. E a gente não se atentava para isso. Porque a gente está vivendo, e movimento, gente, muita gente, tudo mais. E de verdade, a gente parou, um olhou pro outro e falou: Caraca, cara, que saudade que a gente tava. Que eu tava disso. Ele falou: Pô, é verdade. Eu tava com saudade de nós dois, nós três, que aí ele estava com a gente. Saudade da gente sentar e fazer um piquenique, que a gente não fazia há muito tempo. E lá a gente fez toda hora. Então, essas coisas que demorou. Sentar para ver um filme só nós dois. E aí, aí teve que reconectar, eu e ele, porque a gente voltou com uma pancada de gente pra gente ver e conversar e fazer churrasco, fazer noite da pizza e festa e tudo mais. E a gente se perdeu um pouco ali do tipo, não, a gente precisa de um tempo pra gente. Precisa sair eu e você. Precisa sair eu e você. Vem aqui, meu amor. E aí até a gente se reconectar foi pesado, assim. E aí a gente conseguiu entender que tem momentos que sou eu e ele. Tem almoço domingo que eu quero fazer aqui em casa, só eu e ele. Eu não preciso descer para almoçar na minha mãe. Eu quero fazer aqui eu e ele, e a Iris. Mas essa adaptação foi mais difícil do que a de Brasília. Eu achei mais complicado isso, de entender quem a gente era, separado da família, e entendeu? Não, a gente precisa de tempo para gente, tempo para família, tempo para Iris, mas a gente ainda é um casal.
Xará, vamos aproveitar que você falou essa questão da adaptação, né? E você consegue passar as características assim que você mais perceptíveis de Brasília e do Rio de Janeiro, assim, para as pessoas que estão mudando para esses lugares, assim, sabe? O que foi mais característico em Brasília e o que foi mais característico no Rio de Janeiro nesse seu retorno, assim? Você consegue colocar assim para que as pessoas meio que tenham uma noção do que espera assim ao ir para esses dois lugares? Então, Brasília, que eu estranhei quando eu cheguei, que é diferente daqui. A música. Eu falei da outra vez, é uma coisa totalmente diferente. Eu vim do pagode do funk, e lá é sertanejo e funk paulista, que não faz parte do meu. Não fazia, né, parte Paulistas, me da explique a minha. diferença do funk paulista e o funk carioca, pelo amor de Deus. Não, o paulista, eu consigo explicar. O Ah, paulista é tipo um funk ostentação, uma parada meio, eu tenho um carro, eu tenho um cordão de ouro, né? Aqui não, aqui no Rio é tipo, eu rebolo bem a minha bunda e tal. Vai nessa onda, polêmica no sofá. polêmica. Dá o corte, dá o corte. Mas é diferente nesse sentido. Lá no São Paulo é uns funk mais ostentação, mais de carrão, não sei o quê. É mais ligado ao hip hop americano do que do Rio. Do Rio é mais rebolar e sensual e tal, não sei o quê. Então tem essa estranheza. Fui pra E lá. Brasília não é a capital do rock, é a capital do sertanejo, né, Xará? É isso, galera. Que rock? Aonde? Que a gente foi um bar de rock lá em Brasília. No tempo da Nicola tinha um bar de rock em Brasília. Mas é muito sertanejo, muito. E eu voltei pra cá gostando de sertanejo. Eu até. É isso. Eu boto Marília Mendonça pra escutar nas alturas, cantando como se eu soubesse cantar. Mas eu fui lá, eu saí uma entrevista falando que o Rio de Janeiro era o 24º estado que mais ouvia sertanejo. Meu colega era falou: pô, vocês estão fazendo o quê? Vocês tinham que ser o 27º, o último a ouvir sertanejo. Eu falei: a culpa é minha. Sou eu que botei o Rio de Janeiro no 24º. Porque é muito. Cara, a música eu senti muito. Os horários, muito diferentes. Lá em Brasília, domingo à tarde não funciona. Domingo à tarde no Rio de Janeiro, normal. Tinha um shopping do lado da minha casa que eu ficava indignada, porque ele fechava 1 hora da tarde. Eu falei, que shopping que fecha 1 hora da tarde no domingo? O daqui abre 1 hora da tarde no domingo. Então, domingo em Brasília, de tarde, ninguém na rua. Todo mundo responsável nas suas casas, porque dia seguinte ia trabalhar. Aqui, domingo, 2 horas da manhã, tem gente na rua, tem bar aberto, tem shopping aberto, funcionando a toda. Então, o horário pesadíssimo para mim, porque eu sou a pessoa da madrugada, sou a pessoa da noite. Então, barzinho fechava mais cedo do que aqui. Aqui a gente virava madrugada em barzinho, lá, Lá tem a lei do meia-noite. silêncio. Aí tem que fechar determinado horário. Quem que fez essa lei de silêncio? Que isso? Não existe isso, gente. Não tem como. Não dá, não tem como. Mas eu senti pra caraca essa questão do horário, eu senti muito. Porque aqui no Rio, a gente chegava em casa às 6 horas da manhã. Eu ia tomar café da manhã no McDonald's. Tá abrindo. Porque era isso. A minha vida antes de ser mãe era essa. Era boate. 6 horas da manhã eu tava tomando café da manhã no McDonald's. E lá em Brasília, não. Em Brasília, da meia-noite, o garçom começa a tirar as coisas da tua mesa, a limpar a mesa. Eu falei assim, meu Deus, moço, eu nem terminei, eu vou pedir mais 3 cervejas. Que isso? Era basicamente isso. É diferente. O clima é diferente, né? Como eu já te falei. Lá eu sinto mais verde do que aqui. Não que seja mais do que aqui, mas lá é mais fácil de você chegar no verde. Todo lugar, toda cidade lá tem um parque com verde. Tudo bem que dependendo da época do ano tá laranja, tá Tá seco, seco. mas é um bosque que teoricamente deveria ser verde. Mas aqui não, aqui é mais difícil. Você vai encontrar um verde na Zona Sul, você vai encontrar um verde na Quinta da Boa Vista. São lugares mais afastados de outras cidades, né? Então, o que eu sentia muito legal lá era isso. Toda cidadezinha lá, Taguatinga, Águas Claras, Guará, Brasília, todas elas lá tinham o seu bosquezinho bonitinho lá para você ir. Aqui não, aqui é asfalto, 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 asfalto. Quando é parque, a gente mora perto do Engenhão, do estádio do Botafogo. Cara, tem um parquinho que fica impossível de você ir para o sol, porque fica o sol direto, não tem pouca árvore, então não tem muito o que fazer. Você vai caminhar, não que é o meu caso, que eu não vou caminhar, não, mas tem gente que caminha no sol, porque não tem aquela coisa de árvores bonitas, tipo bosque, não é? É asfalto, carro de um lado, prédio do outro e uma ruazinha para você andar no meio, para você poder caminhar, correndo de bicicleta, etc. Então, isso diferente, bem diferente.
Padaria. Brasília é ótimo para padaria, gente. Tem Nossa, padaria em todo lugar, pelo amor de Deus. Olha, era padaria aberta para nossa. tudo que era lugar, gente. Não era Gente, bom? eu sinto vontade. Mulher, eu era apaixonada por um Olha, delícias de queijo que tinha na padaria famosinha lá em Brasília. ai, gente, olha. Nossa, me dá água na boca. Toda vez que alguém vem de Brasília aqui para João Pessoa, eu falo, vê se você traz delícias de queijo e tal. Nunca, nunca recebi. Nunca recebi, tá? Nunca. Olha só, tá vendo? Se eu morasse em Brasília e fosse visitar, eu levava delícia de queijo. Pois é. Mude pra lá, Xará. É, não, deixa aqui um pouquinho. Depois eu mudo, talvez. Mas isso era diferente. A comida eu achava lá muito mais barata do que aqui. Muito mais barato. Muito, muito, muito mais barato. Tá vendo? Nossa, É percepção. Hoje o pessoal acha que aqui é mais barato. Não é, lá é muito mais barato do que aqui. Carne, então, incomparável. Eu lembro que eu pagava, a gente gostava de uns sobradinhos de carnes, que lá tinha corte especial e tal. Pra quem não sabe, sobradinho de carne, era um açougue, que tinha o açougue normal, né, de só seres a humanos normal. propaganda. Estamos ganhando alguma coisa? Não Nada. estamos, eu tô fazendo propaganda. Sobradinho, patrocina aí, tá, Tamires? É essa Tamires que tá falando lá, não eu. Eu não preciso Mas pode também ser você, né, Xará? também, pode também, se quiser também. Mas aí era aí. Aqui não tem. Aqui, carne no mercado, de vez em quando um açougue, mas eu não tenho muita coragem de comprar nos açougues aqui, não. Mas muito mais barato. Gente, comprava Tibone, que é carne nobre, por R$ 20, 20 e poucos reais. Aqui, se eu comprar um Tibone, eu tenho que dar o meu rim. Não tem condição. Não dá, é muito caro. Tá Cerveja lá ostentando, é mais hein? barata. Ostentava em Brasília, hein? Nunca Eu, comprei essa carne. é, pô, era muito gostosa pra caraca, tá? É uma delícia, maior saudade. Maior saudade do que vivemos. Mas era isso. E carne lá era mais barato que aqui. Bebida lá eu achava mais barato que aqui. Então tinha lugar que você comprava, sei lá, torre de chopp por R$ 20 com batata aqui. R$ 20 você compra uma cerveja de 500 ml, praticamente. Mas isso eu sentia a diferença. Acho que é isso. As ruas, que em Brasília é impossível seguir a lógica de Voltamos ao Brasília. assunto das. Eu vou fazer um áudio com GPS de Brasília e vou tirar, vou compartilhar. Não dá, é impossível, não tem como. Não dá, não dá. É muito diferente. Aqui não, aqui tem ponto de referência, galera. Que isso? Perto da igreja de São Jorge, perto da praia de Xará, Rua Copacabana. General Alencar Lacerda 141. Fácil Endereço. de gravar. É isso. Muito mais simples. O GPS é mole. No Brasil, se tu erra uma letra, tu erra do bairro, não é nem, tu não erra nem a rua, tu erra o bairro. Eu tá QNM, QNM? Ah, já tá em outro bairro, já tá em outro lugar, não, tem como não. A rua tu não erra. Vai errar o nome do general, mas é que o general tá lá. Mas é basicamente isso. Mas acho que essas são as maiores diferenças. É o clima, a comida, que lá em Brasília é mais barato que aqui. O clima lá é melhor do que o daqui, porque lá, apesar de ser quente em alguns momentos do ano, você é um quente que você tá na sombra, tá fresco. Aqui você tá na sombra, você frita um ovo. Então, aqui é brabo. É a música, que é diferente, mas eu trouxe Brasília comigo, que eu escuto sertanejo todo Cariocas dia. agradece. Cariocas me odeiam, mas não tenho nem aí. Festa de família, eu realizo intrigas, porque eu vou botar sertanejo e ninguém gosta. Mas eu gosto. Mas acho que é isso. Era a música, a questão dos horários, que lá tudo acaba muito cedo aqui. Carnaval, gente. Carnaval lá em Brasília. Por Deus. Condição. Carnaval de Brasília até 10 horas da noite. Que isso? Que carnaval é esse? Que não tem transporte para tu voltar para casa. Eu não consegui voltar para casa no carnaval que eu fui. Eu fui para um bloco, o bloco acabou, acho que eram 8 horas, o metrô fechou. Sim, o metrô tá fechado. São 8 horas da noite, o metrô fechado. Ah, não, porque é feriado. Falei, feriado de carnaval, gente. Feriado de carnaval, o metrô funciona. Não consegui voltar para casa. Fui pegar um, sei lá, peguei carona, Uber, sei o que eu fiz para chegar em casa. Cheguei. Viva, tô aqui, mas horrível, não tem condição. Carnaval não dá, carnaval aqui é outro nível. É bloquinho toda hora, tu vai num bloco, emenda no outro, vai pro outro, vai pro São Bordo, vai pra praia e vai indo. Lá não, o bloco acabou 8 horas. Eu falei, gente, 8 horas? Que isso? É Que arrasado. engraçado você falar isso do carnaval, sua percepção, porque lá eu tinha o feriado de carnaval como um recesso, para eu descansar, sabe? Eu não tinha essa cultura do carnaval. Que E aí, quando eu vim isso? para cá, para João Pessoa, que eu vi que aqui tem essa cultura do carnaval. E nem é aqui na cidade, é porque aqui a gente está muito perto de Recife. E aí tem Recife, tem Aham. Olinda. Então lá, meu Deus, o Absurdo. pessoal assim, tipo, caravana lá para Olinda, não sei o que lá. E aí que eu vivenciei, tipo, cara, isso é o carnaval realmente, assim, sabe? Que Tipo, meu Deus, isso? é, tipo, é totalmente diferente. É um amor, assim, sabe? De vamos nos divertir, vamos aproveitar. Eu, cara.
porque eu tava vivendo sol pra descansar. Ela só respirando, não tava nem me vendo, cara. Não, mas aqui no Rio é assim, a gente vai pra um bloco e aí eles adoram, então aí eles vai com a gente. Vai fantasiada, vai na garupa, a gente leva as coisas dela. E ela vai, ela adora muvuca de carnaval. Faz carnaval aqui em casa, faz bloquinho de carnaval aqui em casa, e vai pro bloco, vai pro outro, vai pro outro, vai pra uma festa, vai pra aqui. E lá em Brasília não tem, mas nem nada. Eu passei ano novo em Brasília e falei, meu Deus, o que que é isso? Isso é um ano novo, não é? Deu, sério, deu meia-noite, a gente comemorou, é meia-noite, 1 hora da manhã, tava todo mundo embora do bote. Eu falei, o quê? Gente, é ano novo! Como assim você foi embora 1 hora da manhã? Nem em casa, quando eu passo no Rio, eu vou embora 1 hora da manhã. Eu fui acordar até 7. Não existe. Então, o horário, pra mim, era muito difícil. O horário me pegou muito. Pegou num lugar muito íntimo do meu coração. Gata, se você vier pra cá, pra João Pessoa, vai pegar bem mais, que aqui, tipo, se você lá falar do horário, aqui, tipo, as coisas amanhecem cedo e já fecham mais cedo ainda, cara. Deus me Saca? Tipo, livre. 5 horas da tarde. Assim, tem algumas coisas que já fecham, é. Então, essa questão do Gente, horário, eu também tive que me adaptar mudando pra João Pessoa, que tem essa diferença de caraca! horário. Por isso que eu não posso morar em lugar assim. Não tem como. Eu acordo depois das 11. Não É, dá. Eu trabalho até 3 horas da manhã fazendo tu bolo. acordou, Depois, tipo, uai, cadê as pessoas? Cadê o povo? Cadê? o que aconteceu? Todo mundo dormindo. Não tem como. O Tipo horário pega. isso. Mas as mudanças são basicamente essas diferenças. Quem quiser visitar Brasília e Rio já sabe como é que Eu a garanto. eu a garanto, pelo Tamires. Xará, e para finalizar, assim, você tem propriedade para falar assim, o que te ajudou nesse processo de mudança, assim, sabe? Quais pensamentos, foram as pessoas, foi a conversa com tua esposa, enfim. O que te ajudou a passar por dois processos de mudança, assim, na sua vida? Então, o primeiro foi muito companheirismo do Israel, que ele já estava lá, então ele já conhecia. Então, o primeiro processo da mudança, primeira mudança que eu fiz para lá, foi muita conversa. Muita, muita, muita conversa. Então, eu nunca escondi nada dele. Porque a gente, como era eu e ele, a gente tinha que ser muito companheiro o tempo todo. Porque eu tava chateada com ele, eu tinha que reclamar com ele. Não dava pra eu ligar, mãe, não sei, não dá, porque eu não podia apavorar ninguém daqui, e briga de casal existe. Não tem como falar, não, todo casal tem casal perfeito, não briga. Não, a gente briga. Mas a gente é muito companheiro, assim, de falar de tudo, sobre qualquer coisa, sobre qualquer problema, sobre qualquer sentimento. Eu nunca teve essa de, ai, não vou falar pra ele que eu tô chateada. Ai, não, sempre falei. Ele fala que eu falo muito. E falo mesmo. Só assim, vou fazer o quê? Falar? Eu falo. E aí, esse primeiro processo foi ele e fazer amigos muito, muito rápido. Por quê? Eu entendo que Brasília é um lugar que recebe muita gente de fora. E essas pessoas que vêm de fora, elas também querem buscar pessoas que que vivam com elas. Porque é todo mundo muito sozinho. Nossa, trava a língua isso, todo mundo muito. Então, a gente acaba se agrupando e falando assim, vamos montar pequenas famílias de amigos. E a gente vai montando famílias mesmo, de pessoas que a gente conheceu lá, que ainda são nossos amigos, a gente ainda troca mensagem, não se vê com frequência, óbvio, mas eu sei que se eu for para lá, vai ser pessoas que eu quero ver, que eu quero fazer um churrasco, quero ir num parque e tal, fazer um piquenique. Então a gente fez amizade, eu fiz amizade muito rápido. O Israel não serve, ele é um péssimo amigo. Ele é uma ótima pessoa, mas para fazer amizade ele tem muita dificuldade com amizade, eu sou muito dada, então eu faço amigo com todo mundo. Faço amizade com todo mundo. Então isso me ajudou muito. O companheirismo dele, o fato da gente realmente ser parceiro e amigo, a gente sempre foi muito amigo, e fazer amizades rápido. Então a gente falava com as pessoas, a gente via, pô, isso aqui encaixa com a gente, vamos continuar conversando e tal, e a gente foi buscando pessoas que pudessem entrar na nossa família, assim, tá? De chegar em casa lá de chinelo, de só chegar lá em casa para ver uma série, ver um desenho, ver um filme, ou fazer um piquenique no parque. Então a gente teve muita família lá em matéria de amigos, né? E na volta para cá, também foi o Israel, que me ajudou muito, e o fato de eu trazer a Iris de volta para casa, como se ela estivesse voltando para um lugar que ela não deveria ter saído, não porque ela nasceu lá, né, mas um lugar que ela fala, eu nasci em Brasília, eu nasci no shopping. Eu falei, não, você não nasceu no shopping, você nasceu no hospital. Não tem como ter nascido no shopping. Mas trazer ela para um lugar que é muito para a gente é muito importante, que é perto da família. Então, isso para mim foi o mais importante. Eu ver nela que ela estava bem, que ela estava feliz, que ela estava rodeada de pessoas que amavam, que amam muito ela.
E aí isso que falou assim, pô, eu tomei a decisão certa. A gente voltou pro bem dela e foi isso que foi importante pra mim. E aí foi nela que eu fui buscando força para me adaptar também de novo, para o Israel se adaptar de novo. E aí foi tranquilo, assim. A gente sentiu algumas coisas, mas a gente conseguiu enxergar nela que, pô, ela tá bem pra caramba. Ela tá muito bem. E aí, agora, meu filho, que ela não estranha todo mundo. Agora, ela pega as coisas dela e vai embora. Ela não quer nem saber. Fala assim, mãe, eu vou no shopping com a minha avó. Pega a bolsa dela e vai. Fala, tá, tá bom. Vai, Independente, minha minha filha. querida. Ah, Totalmente. Ela é totalmente. Minha irmã disse assim, ah, você vai eles no Feira dos Paraíba? Aí ela fala assim, vou lá, tá, mãe? Tchau. Ela pega uma roupa, veste e vai. E eu fico assim, vou tchau, fazer o quê, filha. né? Tchau. Vou fazer o quê? Mas isso é muito bom. Isso é muito bom, muito bom. Graças a Deus, isso é muito bom. Xará, muito obrigada por topar participar aqui desse papo, dessa Ah, eu que entrevista. agradeço. Eu já falei para você, eu gargalho muito contigo, sério. Muito obrigada. E aí, deixa sua mensagem, Xará, assim, a questão de mudar, assim, como a mudança te mudou e o que que você fala para essas pessoas que estão nesse processo de mudança, adaptação aí. Finaliza com essa mensagem. Eu acho que mudança é sempre importante. Ela dando certo ou não, na verdade não dá nunca errado, né? Tudo que não vai como você espera é um aprendizado que você recebe. Então, para você mudar não só de estado, de cidade, de país, que seja, eu acho que você tem que primeiro entender quem você é, para onde você vai. Então, isso para mim foi muito importante. Eu às vezes me perdia dentro de mim, assim, de não entender qual era a minha posição naquele lugar, ou qual era a minha personalidade ali, porque você muda muita coisa, você muda o estilo que você gosta de música, a comida é diferente. E aí eu entendo que a primeira mudança veio de mim, assim, eu precisei mudar em algumas coisas para eu chegar no lugar e falar assim, poxa, eu sou assim, esse lugar vai me trazer coisas legais, vai me amadurecer, porque eu precisava disso também. Eu sempre fui muito dependente da minha mãe no sentido de casa, de lavar roupa, coisa de casa que a mãe nunca deixou a gente fazer. E eu precisava desse distanciamento, talvez, da minha família, para eu me tornar quem eu sou hoje. Que hoje eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, consigo fazer muitas atividades ao mesmo tempo que eu não conseguia, que eu não precisava fazer, então, não preciso fazer, eu não vou fazer. E acho que isso me mudou muito. O fato de eu morar longe, de eu morar sozinha, eu comecei a ficar mais sozinha também. Já eu saía para trabalhar, eu ficava comigo mesmo, eu comigo mesmo. Então foi uma viagem, uma mudança tanto de estado, mas de autoconhecimento também. Eu me entendi diferente do que eu era. Eu me entendi eu me vi mais madura estando em Brasília, mais comprometida, mais focada. Porque ali era eu e ele, era eu, ele e Iris depois. Então eu precisava resolver as coisas, eu precisava fazer as coisas. Então eu ganhei uma independência muito maior. Então, assim, você quer mudar? Cara, vai. Porque medo vai ter, incerteza vai ter, desespero vai ter, você vai chorar, vai sofrer. Só que isso faz parte do crescimento. Eu chorei muito, muito, eu chorava muito. Eu chorava drama de novela, eu arrastava o corpo na parede, chorando, porque é isso, e faz parte. O sofrer faz parte. A gente tem que parar de achar que o sofrer é ruim. Não é, o sofrer te fortalece. Não que eu queira sofrer, tá, galera? Não quero. Mas se acontecer, faz parte. Você vai sofrer, vai chorar, vai sentir falta. Eu senti muita falta das minhas irmãs, muita falta da minha mãe. Você vai achando meios de sentir menos falta, vai acostumando, vai adaptando. Mas, cara, não deixa de fazer aquilo que você quer fazer porque você está com medo de dar errado. Porque pode dar errado você não fazendo, não pode dar errado você fazendo. Então você faz e vê. Se der errado, volta. Se der errado, faz de novo. E vai. Eu acho que a vida é assim, a vida é feita de experiências. E foi uma experiência maravilhosa viver em Brasília. Tanto para mim, como pessoa, quanto para minha família, que a gente ficou muito mais forte junto, porque a gente tinha que ficar muito sozinho. Então é isso, assim. Faz, vai e faz, só faz. Adoro! E eu nem falo antes para eles falarem isso, tá bom? Nem falo. Tá É vendo? natural, orgânico. É orgânico, sai, melhor frasezinha possível, só faz, é isso. Mas é muito isso. Vai com medo e vai, tá tudo certo. Ai, obrigada, Xará. Obrigada Eu mesmo, que viu, por topar agradeço, isso é participar. maravilhoso. E Total. galera, se você, com certeza vocês se inspiraram pela história da minha chorada, Tamires, tá bom? Tamires Carioca, sotaque já, Caminhos carioca. pela história da Tamires. E assim, se você tem uma história parecida ou tá vivendo adaptação, processo de mudança e quer compartilhar com a gente, escreve aí nos comentários. Quem sabe você não é o próximo entrevistado, hein? Do Só Faz.
É isso, obrigada, gente. E até a próxima entrevista, até a próxima história e até o próximo episódio do Só Faz. Tchau, tchau.